E aí, galera do YouTube, começando mais um Catolicast 2121 com meu amigo irmão René Cavalcante. Vamos lá. Hoje estamos de testa infinita, velho. E aí, Pedro Santana? De bola. Vamos lá, para mais uma. Vamos para mais uma. Mais uma. Episódio passado eu nem estava aqui, né? Foi, você tirou férias, você meteu um Mas atestado. eu estava assistindo. Foi. Você meteu um atestado. Você assistiu, comentou, Muito curtiu. bom. É isso aí. Não é possível. Olha, eu vou dar uma olhada. Se o número de inscritos e de like da gente pipocou no último vídeo, eu vou passar uns dias sem vir. Mas eu acho que não foi bem assim, não. Estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo. Deus abençoe. Salve Maria. E feliz de mais uma vez a gente estar junto, mais uma vez aqui para um episódio onde a gente vai poder conversar com um irmão nosso, ouvir um testemunho de vida. Quem sabe partilhar um pouquinho da nossa também, um pouco mais. E a gente já começa o vídeo naquela rotina de sempre, pedindo, né, o apoio de vocês. Ajuda aí, tá demais, tá, hein? Pelo tanto de tempo que a gente está pedindo. Se você não tem vontade de se inscrever, vá por piedade. Rapaz, tenha misericórdia, não é possível. Só falta, mas tá faltando pouco. Falta 65 pra gente bater 1000. 65 Quem pessoas. sabe quando a pessoa estiver assistindo isso aqui, a gente não bate. Eita. Vamos botar uma meta. E no próximo episódio a gente tem 1000. Meta, é a meta. Agora aí a meta é para você. Vamos ver. Veja Pega o aí. celular dos filhos, ó, já inscreve. Da mãe, inscreve. Beleza? Senão a gente vai voltar com as pragas. Acho que a gente tá ameaçando demais. Então, a gente tá só falando e não tá voltando as pragas. Eu acho que eu vou mandar aquelas pragas do Egito. Ajuda a gente. Curte, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo. E é como a gente disse desde o começo, quando a gente chegar em 1000 pessoas, a gente faz uma live rezando com vocês, Isso. interagindo, né? Vocês fazendo pedidos de oração e a gente junto, enfim. Tudo que a gente faz aqui nesse canal não é para nós. Né? Tanto nós, eu, Peu, o Rogério, né? Rogério que nos ajuda nos bastidores, como nossos convidados que vêm aqui de bom grado e de doação pessoal também conversar conosco. Tudo que a gente faz aqui, a gente já disse a vocês, é para que o nosso testemunho, o testemunho de quem nos visita, alcance você, alcance aquela pessoa a quem você encaminha. Não é para que a gente tenha um ganho pessoal de imagem ou de matéria. Não é para isso. A gente só se coloca a serviço e, brincadeiras à parte, esse serviço só faz sentido se você está conosco. Ok? Escutaram? Mas a parte material também existe. Porque é preciso ter o microfone, é preciso ter câmera. Viram que as câmeras foram trocadas recentemente? A imagem deu uma melhorada. Foi a luz, a gente trocou a luz também. Troquei a Mudamos luz. uma lâmpada maior. Tá vendo? Mais forte, né? Não tão grande, mas mais forte. Ó, e se você tem aí uma empresa Isso. ou trabalha numa empresa que acha que pode confiar, né, de estar junto conosco nessa parceria, Que faça sentido para você também. lógico, É isso aí. é exatamente isso. Você vai nesse contato que tem na descrição do vídeo, Isso aí. tem o nosso e-mail, faz contato com a gente, assim como a Solar Mix. Hoje em dia, veja, Copinho aqui, Ó. não pegue nele não, que hoje é café nele, viu? Café. Tem como mostrar na câmera? Olha, Ai, café. pretinho, ó. É café. Viu? Tá pensando que aquelas coisas lá dos programas que não tem nada dentro. Tem café. Tem café, viu? Solar Mix. Olha, a gente tem ar-condicionado no estúdio. Glória a Deus. Quando a gente recebeu o convidado, tava lá na mesa batendo papo. Tem ar-condicionado na saleta. Energia solar. Por quê? Porque tem energia solar. Senão não dá para pagar a conta de luz, meu não. amigo. Se você ainda não tem o seu projeto de energia solar, energia limpa, renovável e mais barata, Isso aí. Solar Mix. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem um link que você Direto. acessa a Solar Mix. Direto. E ele vai saber que você chegou pelo Catolicast 2121. Logo de cara, 5% de desconto, fora o choro. É, não é? Se chorar, meu amigo. Diz que foi nós. Podemos começar? Tá pronto para mais um testemunho, para mais uma história de vida? Bora. Tá pronto? Pronto, ok. O tá pronto não é se você tá querendo ouvir, não. Isso a gente já sabe. O tá pronto é, você já fez o que tinha para fazer. Isso aí. Vou lembrar de novo pela última vez Isso aí. nos ritos iniciais. Pelo amor de Deus, né, gente? Curta, compartilhe, Isso aí. deixe seu comentário e encaminhe esse vídeo pro povo, por favor. Isso aí. Tem gente precisando ouvir. E muito que o nosso convidado vai nos dar hoje.
E eu falando nosso convidado, como se fosse Como surpresa, se tá no nome Tá do vídeo. embaixo. Eita. no vídeo. Guilherme, que É, está aqui com a gente hoje. Isso aí. Guilherme tem uma mensagem de vida que talvez seja para aquela pessoa que você vai encaminhar. Isso aí. Ok? Ajuda a gente a levar essa mensagem adiante. Maravilhoso. E chega de ouvir a voz da gente. Tá bom, né? irmão? Foi 5 minutos só escutando a voz Já da gente. deu, né? A gente já chorou, já pediu, já anunciou. O que tinha Enjoaram, para fazer cara. tá feito, né? É. Então, passemos agora a imagem e a voz ao nosso convidado. Salve Maria, Guilherme. Salve Maria, boa noite, tudo bem com Maravilhoso. vocês? Olha, Boa tá noite, bom. meu povo. É um prazer estar aqui, Que bom. um privilégio poder estar aqui Amém. com vocês. Muito feliz Que joia. de ter recebido esse convite e peço a Deus que Ele me ajude, me ilumine, Espírito Santo, para que consiga Amém. ajudar o máximo de pessoas possível, compartilhar com a minha história junto com vocês. Maravilhoso. E o Espírito Santo está aqui. Veja, se a gente fez oração invocando pela intercessão da esposa dele, ele está, porque ele não separa. É, exatamente. Então, ele está com a gente. Tamo junto, né? É isso. Aí, se Rogério tivesse aqui, Rogério Ele- ia dizer: Meu, aquela pergunta que Aquela inicia a pergunta. conversa, como é que é? Coisa e tal. É assim, ó. Aí, Guilherme, veja só. Belo dia, você acordou, olhou no espelho, escovou os dentes, lavou o rosto, né? Botou desodorante. E olhou no espelho e fez, eu vou ser católico. Foi assim, do nada, foi. Ou como é que é? Como é que é essa história de Guilherme? A minha família sempre foi católica. A minha avó era do apostolado da oração. Deixa eu ver. E eu sempre, pelo menos obrigatoriamente, ia para missa aos domingos, mas eu Obrigatoriamente foi bom. obrigatoriamente, eu admito que eu ia só à missa, né? E isso fez com que, quando eu completasse 15, 16, eu já não ia mais à missa, na verdade. É a história de tantos de nós, né? Não ia, na verdade, eu não via sentido naquilo. A verdade é essa. Eu não via sentido naquilo, não tinha não vinha não tinha um sentimento, não tinha nada por aquilo. E isso até impactava um pouquinho na minha lógica em relação a certas coisas. Naquele momento, o teu compromisso era com a tua avó, não com aquele Deus que lá estava, né? Exato. Que não era nem compromisso, era obrigatoriedade. A gente tá falando bonito para não falar da chinelada, né? Exato. Mas não chegava a isso, não. Mas ela me levava, tentava me incentivar. Meus pais, minha mãe, inclusive, dizia: olha, você pode ter a religião que você quiser. Porque eu tinha um amigo que era bem próximo, que ele era protestante. Na minha rua tem uma igreja protestante. Morei. E ele vivia querendo me levar para lá, eu nunca fui, não. Porque e aí eu comecei a estudar música e tomar meus caminhos e no que eu pude até os 18, 19 anos, eu estava realmente bem afastado da igreja, sim. Eu ia para a igreja só em casamento, primeira comunhão e de mau gosto. A verdade era essa, eu ia de mau gosto. Ia pelos eventos sociais de consideração àquelas pessoas, né, Guilherme? Na verdade, com 12 anos eu já fazia casamento. Eu tocava casamento. Na verdade, o pessoal pensava que o músico era meu pai. Era. Eu não A gente vai ouvir essa história de música hoje. Então, aí ele me levava e eu ia fazer as cerimônias e basicamente fiquei com essa rotina e era quando eu ia para a igreja e de mau gosto, na verdade. Até que quando eu completei 18 anos, eu comecei eu fui para o quartel e aí recebi o convite estava se fundando a JC na paróquia de Ouro Preto. Na verdade, as coisas começaram a mudar mais quando meus pais fizeram o ECC. Porque o ECC, ele não só te traz para a igreja, ele te dá uma família junto. Tá entendendo? Você meio que... se você for do bairro, se você começar a praticar, você meio que pega aquele círculo todinho. E o ECC foi muito impactante. Aproxima famílias umas das outras, Ele né? foi muito impactante na família da gente. A gente começou
Meus pais começaram a participar, então meus pais foram dirigentes da CC, sempre tiveram uma grande participação no jogo. E isso meio que trouxe a gente para São Lucas, para Ouro Preto, mas eu voltei a ir para a igreja, mas voltei aí mais ligado à música. Entendi. Meus pais começaram a ir, aí o seu filho toca teclado, aí eu ia. Sempre precisa de alguém na música. Né? Não falta trabalho. Não falta trabalho. Até que quando eu tinha 18 para 19 anos, eu acredito, 19 anos, eu fui convidado para a CC, o EJC, eu neguei. Disse que não queria, arranjei uma desculpa, todo serviço no quartel, não vou, não fui mesmo, não. E, assim, quando eu fui entrevistado, eu disse que ia estar de serviço, e aí já me cortou, mas eu não estava de serviço, apesar de que eu não estava. É a história do se der eu vou, mas tomara que não dê, né? Se der eu vou, eu já tenho certeza. Vai rolar. Quando o pernambucano, o brasileiro diz, olha, eu vou, pode ser que ele vá. Ele disse, olha, eu vou fazer o máximo para ir, olha. Certeza que ele não vai. Eu não conto com isso, que ele não vai estar lá. E aí, eu neguei o primeiro AJC de Ouro Preto. Só que no segundo, o que aconteceu? Eu lesionei meu joelho. Tive uma lesão bem grave, fui operado e perdi minha desculpa. Eu não estava podendo nem tirar serviço, não estava podendo jogar, não estava podendo... Então, eu não tinha mais o que dizer. A lesão foi no joelho. Bem grave. Bem pesado. Consegui operar, tudo, fiz uma recuperação, mas eu fiquei uns 6 meses para conseguir. E porque eu fiz uma recuperação, eu coloquei os parafusos no joelho, então Entendi. foi mais rápido. Né? Porque não tem questão da cicatrização, é só a diversão. E aí, eu não tenho mais desculpa para não ir. Não tinha mais desculpa para não ir. E eu terminei fazendo, dizendo, vai ser um final de semana interminável. Meu Deus do céu, sexta, sábado e domingo, olha. E foi uma experiência maravilhosa. Assim, eu digo que o AJC, ele teve muito significado para mim. Eu já estava eu fui para o AJC já com todas as desculpas prontas para não ir mais, nunca mais. E no final do encontro eu não sabia como é que eu ia administrar aquilo, mas eu sabia que eu não ia mais deixar de ir. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se lesionou, foi logo nos dias que antecediam o encontro ou você teve um período ainda de molho antes de chegar ao encontro? Então, eu me lesionei, eu não lembro ao certo, porque assim, eu não lembro, na verdade, se você me perguntar qual foi o mês que eu me lesionei, não foi. Eu lembro que o AJC foi em agosto, se eu não me engano, no meio do ano. Mas você teve um tempo antes do AJC já de molho? Eu já estava de molho. E eu já estava andando. Pronto, porque eu fiquei um período sem poder estar andando, porque foi uma lesão grande, então... Então você já tinha, inclusive, tido um tempo parado de fato, né? De fato. E a minha pergunta para você é, nesse tempo em que você ficou parado de fato, você teve algum contato com a religião? Continua mesmo. Porque, veja... Mesmo. Aí não tinha mesmo, porque aí não tinha... É engraçado que... Olha, o período de quartel, todinho, eu não acredito que eu tenha ido para a igreja poucas vezes. Eu estou falando isso porque a gente sempre lembra das histórias dos santos. E eu estava lembrando de Santo Inácio. Santo Inácio de Loyola é uma pessoa extremamente ativa, que não queria o contato com a religião, mas que gostava de ler. Ele precisou ter sido lesionado na perna, se não me falha a memória. Vou pesquisar. E ele ficou sem andar um tempo. E o que é que acontece? Ele já não tinha mais o que ler, porque hoje você tem seu smartphone com suas redes sociais aí, mas naquele tempo, séculos atrás, ele não tinha. E tinha escritos, e agora eu posso estar errado, mas eu vou dizer o que eu me lembro, se não me falha a memória, os escritos de Santo Agostinho. E ele começa a ler aquilo, e ele começa a devorar, e ele foi conquistado naquele momento
em que ele precisou ser paralisado por uma lesão na perna. Quando você falava da lesão no joelho, que ele tirou a desculpa e que ele colocou no encontro, na hora eu me lembrei de Santo Inácio. Porque tem uma semelhança, né? E a gente sempre, quando vai vendo os relatos dos santos, a gente encaixa a vida da gente na deles. Por isso que eu fiz É a uma pergunta. referência, não é? É, Eu já vinha machucado. Agora, eu realmente fiquei numa situação que eu não tinha mais o que dizer. Não tinha mais a Não desculpa. queria ir de forma nenhuma. E aquilo foi tão especial. Teve tanto significado. Eu sei que cada pessoa ela tem um ponto ou, que, que toca ela, que muda, né? Que tem um sentido. O EJC para mim foi isso, sabe? Algumas pessoas acham que o EJC ou o SCC é muito aquela coisa da diversão do final de semana, Isso. de mais uma experiência. E eu entendo que por exemplo, é, pronto, algumas vezes na minha caminhada eu ouvi pessoas dizer que um grupo jovem tinha muito mais sentido do que o EJC. Mas para mim, isso foi muito especial, sabe? Porque eu comecei a enxergar a igreja, comecei a enxergar a experiência com Deus de uma maneira que eu não enxergava até aquele momento. E isso foi, e eu disse, não posso viver da forma que eu estava vivendo antes. Eu tenho que ter esse sentido que foi me passado agora nesse final de semana. Eu tenho que viver isso. E é o que me esforço para fazer. Às vezes mais, às vezes a gente passa um período que menos, por causa da nossa vida do dia a dia, que às vezes você não consegue sim, se dedicar tanto. faz parte. E você tem altos e baixos, ao meu entender, mas você nunca deixa. Você está sempre com ele, né? Porque é o que faz a gente ter sentido na vida. A gente não está aqui a esmo, não é? Você ia às missas com a sua avó, mas de verdade não tinha se encontrado com ele. Não. Você depois servia nas missas, mas o seu serviço e o seu encontro era com a música e não com ele. Exato. Eu, na verdade, não servia em missa, não. Não, nos eventos, né? A missa de casamento. Casamento, batizado. As celebrações, né? Fazia. Eu quis dizer as celebrações. Mas você não tinha ainda, mesmo tendo tantas oportunidades, você não tinha se encontrado com ele propriamente dito. Então, esse encontro foi, de fato, no EJC, né? Rapaz, antes, se eu saísse da igreja, você me perguntasse sobre o que tinha sido a leitura, eu não sabia. Eu, na verdade, eu estava ali esperando acabar. Assim, com toda a seriedade, eu estava esperando acabar. Era impaciente, estava esperando aquilo ali acabar. Achava interessante a ver da música, porque eu sempre gostei de música, mas eu não estava ali. Não estava ali, não. E aí depois eu busquei ter uma vida, porque não é só a questão de você acreditar, é você levar a sua vida àquilo, né? Uhum. Isso é que eu acho que é o grande desafio, é você conseguir ter uma vida de cristão, conseguir transmitir para as pessoas um exemplo de cristão. Transformar a fé em compromisso, seria a isso que você está se referindo? Sim, não só em compromisso, o compromisso, o exemplo, e isso é o que eu acho mais difícil. Principalmente dependendo do temperamento da pessoa. Uhum. Por exemplo, eu agora estava conversando com minha esposa hoje, e eu não cheguei a ligar com ele, mas eu estava no trânsito impaciente, o motoqueiro me aborreceu, aí ele olhou para mim com a cara feia, eu olhei para a minha folha, relaxem. E eu, como cristão, qual é o exemplo que eu estou dando, ligando no trânsito? Uhum.
Tá entendendo? Lembra que eu disse que às vezes esses episódios são para nós? É. Você tá olhando para mim falando sobre isso. Cara, é impressionante como esse é hoje. Veja, a gente luta contra um monte de pecado nosso. Hoje, talvez, a impaciência no trânsito seja uma das coisas que mais me salta aos olhos no meu comportamento. Não sei se você está em Recife, se você estiver em Recife ou região metropolitana, você vai entender, né? Se você estiver em outras grandes cidades, vai perceber. Mas a gente é tentado nessas pequenas coisas, né, Guilherme? Sim, sim. Pô, agora mesmo teve a casa daquele motoqueiro lá, Peixinho, foi até perto de onde eu morava, que entrou em um atrito no trânsito, tomou um tiro e faleceu. O cara novo ainda foi para a restauração, ainda passou um dia para lá, ligou para a esposa para dizer que estava morrendo. E por causa de uma nega do trânsito, parece que o rapaz alegou que achava que estava sendo assaltado, alguma coisa assim. Eu não me aprofundei muito a respeito disso. Mas o cara tá indo para casa sabe? E, e às vezes a gente traz para a gente uma situação que poderia ter não ocorrido se a gente tivesse uma outra postura. Numa fração de segundo. Sim, e uma pessoa que trabalha comigo perguntou para mim se eu acreditava nisso. É bem interessante. Ele trabalha comigo, ele perguntou, tá, Guilherme, mas você acredita nisso? Porque ele me vê. Aí eu disse, olha, eu não vou falar o nome, mas eu disse, olha, vamos olhar por uma questão lógica. Uhum. Vamos olhar para uma questão lógica. Tirando a minha fé, vamos olhar para uma questão lógica. O que tem de mal em uma menina não engravidar com 12 anos? O que tem de mal em eu tratar meu semelhante com respeito? O que tem de mal em eu respeitar a minha família? Se você olhar direitinho, o que tem de mal, a menos que você vá, interprete de uma maneira errada, mas eu não... Se você olhar pela religião, ela traz um bem para a humanidade que é inegável. Uhum. Os efeitos práticos. Sim, se Mesmo, você olhar... mesmo os não teológicos, os práticos. Que você não acredite que Jesus Cristo em Jesus Cristo. Mas se você olhar pelo que é pregado, o que poderia haver de mal? Em você tratar bem o seu próximo, em você respeitar a mulher do seu próximo, em você tratar o seu próximo com amor, em você, claro, o amor que eu falo é o amor respeito, é o amor, é bondade. O que haveria de mal em você se preservar na sua sexualidade? O que há de mal? É claro que a igreja ela não é perfeita porque ela é feita de homens. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que se policiar. Até porque o processo de santificação é um processo que dura a sua vida toda e a gente não consegue. A partir do momento que a gente acha que conseguiu, a gente não consegue, né? Mas o que poderia haver de mal? A tua fala me lembra um termo, né? Uma comparação que eu estava vendo esses dias. Não sei se tu já viu, René, que é colocado assim. Se Deus for uma mentira, né? Já viu essa, né? Se Deus for uma mentira, no final das contas, e a gente descobrir e chegar no final da história e dizer realmente foi uma mentira, o que a gente perdeu? Não perdeu nada. Não perdeu nada. Mas e se for uma verdade, a gente perdeu tudo, né? Exatamente. A gente perdeu tudo. Eu não lembro quem é, mas isso é uma comparação atribuída. Eu não sei se ele é beato, santo. Eu não lembro. Vou pesquisar, a gente vai botar na descrição do vídeo. Mas, assim, se eu agir como se ele existir e ele não existir, Isso. eu perdi não nada. perdi nada. Mas se eu agir como se ele não existisse e ele existe, aí eu perdi tudo. Mas É isso, tá. a lógica é essa. Mas eu acho que a gente não perde nada, não. Eu acho que mais do que isso a gente... É lógico. Sim. Mas ele está partindo da conversa com um ateu. Ele está dizendo ao cara, nisso que você fala dos efeitos práticos, ele está dizendo, olha, se eu... Vamos imaginar que você está certo e ele não exista. Eu viver como ele existindo, não
vai me fazer perder nada. E vai fazer bem as pessoas É que estão ao seu isso, redor. é essa lógica, é essa lógica. Porque é aquela questão de você ser bênção no ambiente. Entendeu? Você Isso é luz, né? Isso é sal. você ser luz no ambiente. Como é que a gente tenta ser isso? A gente tenta fazer com que a gente não seja uma pessoa pesada, tenta fazer com que a gente seja uma pessoa que seja bondosa com as outras pessoas, que respeite as outras pessoas, que a gente dê os exemplos. Uhum. E é um processo que exige disciplina da gente. Para umas pessoas mais, para outras pessoas menos. Para uns é mais difícil, para outros é muito. Exato. Vai muito também da humanidade sua. Sim. Sim, e não é uma coisa que a gente sempre enxerga. Eu estava vendo, eu recebi um vídeo na internet, que a gente recebe todo tipo de coisa, né? Uhum. E o caba tava chutando uma garagem, eu acho. Tava chutando uma garagem. E aí, de repente, a garagem abriu e saíram umas 5 pessoas lá de dentro e deram um pau. Assim, bateram no cara para valer. E tinha gente ao redor, muita gente ao redor. E eles ficaram rindo e filmando. Tem noção? E bateram o cara no cara até o cara desmaiar. Sabe? E aí você pensa que as pessoas, quem estava sendo ofendido porque estava chutando O portão da garagem. o portão da garagem, estava irritado porque ele estava fazendo aquilo. Mas os que estavam ao redor achar aquilo engraçado, o cara apanhar até cair, É muito estranho. tá entendendo? A gente vive tempos realmente difíceis. Complicados. Eu passei por umas. Paulo, agora eu lembrei uma situação que eu passei na época que a gente jovem ia pra Caruaru, não sei o quê. E eu fui o carro do meu pai, né? E meu pai tinha maior cuidado com o carro, aquela coisa toda enfim, cuidado do patrimônio. A gente foi, se divertiu tudinho, e no final da festa a gente voltou. Quando a gente chegou no carro, tinha um cara urinando no pneu do carro. Sim, abertamente, e pessoa passando. E eu não estava, justamente quase um cenário parecido com isso, eu não estava só. Eu estava com mais umas 5 pessoas. Um mais forte que o outro. E aí, a primeira reação da turma é: esse cara vai apanhar agora. E aí foi que Deus abençoou e fez assim: deixa não. Aí eu fiz: ó, peraí, pô. Aí ainda o cara completamente bêbado ainda. Aí eu disse: bicho, tu tá percebendo o risco que tu está passando por fazer essa coisa aqui, que você parece ser sim. Lógico que eu não falei desse jeito, né? Mas o tanto de É perigo menos erudito do que isso. o tanto de perigo que está acontecendo nesse exato momento, só pelo fato de urinar no pneu desse carro, que é do meu pai. E o cara nem aí, assim, tipo. Aí aquela coisa do tipo, as camadas do ser humano, né? Quer saber, ó, bicho, tá bom, vai-te embora. E vai na paz, Deus te abençoe. Enfim, você conseguir conter. Vai na paz, mas vai logo. Vai logo quando Vai na paz, mas vai logo. antes que os 4 é sobre isso, cara. Ó, mas eu E às vezes as coisas retornam, por exemplo. Uma vez eu estava no quartel e foi na minha turma de serviço, mas não foi no meu posto. O cara pulou lá no paiol da base aérea. O cara pulou e aí o pessoal do serviço pegou ele. Pra quem não sabe o que é paiol, É o local onde você guarda as armas e as munições. E aí o cara pegou ele e o cabo tava um cabo lá, eu acho que era Loso. Era o cabo Loso. Não, mas foi o cabo, os soldados queriam dar um pau nele. E aí o cabo saiu e disse: não, vai mandar ele embora. Não vai pegar, não, vai mandar ele embora. Não vai fazer nada com ele, não. Cabo, eu não vou ter nem te prender. Pula aí o muro e vai embora. Então, ele foi. Na semana seguinte, tá o cabo lá fazendo feira. O cara bateu no ombro dele. Tá desarmado agora, né, meu amigo? Vai ficar bem porque você tá desarmado, mas você me mandou embora. Se você não tivesse me mandado embora. E as coisas retornam para você. Você está entendendo? Eu acho que eu sempre tive uma certeza. Eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, eu rezo,
Às vezes não é para as coisas acontecerem, não, é para as coisas não acontecerem. Você tá entendendo? Porque as coisas, mesmo quando não estão, porque às vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo, e na verdade elas não estão dando é muito errado, Sim. sabe? E, eu tenho fé que Deus protege a gente do pior. Amém. A gente tem que, obviamente, contribuir para que as coisas aconteçam. E tem que aceitar quando elas não acontecem da forma que a gente. Porque se a gente chega no Pai Nosso e diz que seja feita a sua vontade, então, como eu digo, segura a onda. Eu vou retomar, Guilherme. É bem interessante o que você está falando dos efeitos práticos na nossa vida de viver a decisão de ser católico, a decisão de crer, a decisão, né, de botar uma vida no segmento do Cristo, Sim, né? E aí você fala, você é, né, o Guilherme Católico é produto do ECC dos pais e do EJC de Guilherme. Além da avó, claro, mas sim. eu estou falando quando começa aquela virada, né, que você falou, né? Então, a minha pergunta para esse momento é, concretamente, você está falando da sua vida hoje, mas concretamente, naquele momento da tua vida, qual foi o tamanho da mudança? Que tipo de coisa tu precisou abrir mão? O quanto as pessoas ao teu redor estranharam a tua nova vida? Na verdade, Foi esse processo? na verdade, não foi uma coisa muito mais interna minha. E sim, eu comecei a ter o hábito, por exemplo, de praticar o grupo, de participar do grupo. O SCC, o EJC, eu fiz o quê? Uns 15, entre 15 e 20 SCCs, É, EJCs. JC. Eu fundei em Limoeiro, fui lá 2 vezes, fundei em Carpina, fiz todos os encontros até praticamente me mudar daqui, até passar no concurso público. Sou servidor. E aí, quando eu passei no concurso público, eu fui para Petrolina. Passei 2 anos lá. Uhum. E aí foi quando mas eu ainda em Petrolina tinha JC, eu me organizava, voltava e fazia e trabalhava. Eu trabalhei na JC até não poder mais, que era quando eu casei, aí não tinha jeito. Eu tive que Aí virou casal. fui convidado a me retirar. Mas você fala da tua mudança interna e a tua relação com Deus ela começa a se aproximar, a tua vida de Sim, oração vai. sim. Mas eu estou perguntando porque é bem interessante quando você fala dos aspectos práticos na tua vida, Eu comecei a a tua vida ter, mudou. eu comecei a ter uma rotina na igreja. E comecei a ver sentido naquilo. Isso incomodava quem até então estava contigo, porque você começa a não ter tempo para fazer tudo que você tinha tempo Na, antes. na verdade, eu sempre fui uma pessoa caseira. Ah, tá. Eu Pronto. não era, eu não era. Pronto, eu passei um período da minha vida dormindo 7h30 da noite. Ô, inveja. Período do quartel. 7h30 da noite, solteiro, tá? No quartel. 7h30 da noite eu já estava abusado. E aí eu passei a ter uma rotina com a igreja. Assim, comecei a ir às missas, comecei a participar de grupos e comecei a estudar, a ter uma vivência com a música litúrgica, que até o momento eu não tinha, né? Entendi. E foi uma coisa que fui aprendendo, e ainda estou aprendendo, Que bom. porque é, era um modo, porque a gente tem que tentar dar o nosso melhor, né, para Deus. E é o melhor que eu poderia dar servindo seria na música litúrgica. É o melhor que eu consigo. É o melhor serviço, o melhor dom que eu conseguiria, que eu consigo servir. E aí eu comecei a tocar nas missas, comecei a estudar, a ver em relação a como tocar, o que tocar, a postura que eu deveria ter. Comecei a trabalhar nesse sentido, aos trancos e barrancos, porque Uhum.
muitas das coisas que eu faço, eu pego um projeto que no momento eu não estou preparado para fazer, eu me esguelo, me estudo e me acabo e dou um jeito e acontece. Foi isso quando nas vezes os projetos de ópera que eu fiz dois, nos projetos na igreja, tudo comecei sem estar, assim, momentaneamente, naquele momento preparado. Você aceita fazer, aceito, e aí já sabia que ia ser aperreio, que ia ser. Mas me trouxe muito, principalmente em relação à igreja. A igreja, para o músico, é uma grande escola. Você aprende a lidar com estar na frente das pessoas, você aprende a ter uma vivência de grupo e você aprende a estar ali. Eu acho que um dos desafios do músico é você estar fazendo aquilo para Deus. Deixa eu explicar. Por favor. O desafio do músico, que eu acho, é você, sinceramente, estar ali para louvar e não para se exibir. Ok. Entende? É uma coisa que eu sempre tive muita atenção e tento ter muita atenção. Eu estou ali para servir. Então, a gente tenta, através do nosso trabalho, através do nosso serviço, mostrar Deus para as pessoas. Mostrar a Deus, não mostrar a mim. Então, a música é a tua retribuição dos dons que você entende que ele lhe deu para pôr a serviço. É o melhor que eu consigo dar. É o melhor que eu consigo servir hoje. Não sei se amanhã a gente não sabe. Amém. E a tua relação... Então, vamos lá. A tua relação com a igreja, ela existia tocando nas celebrações específicas. Uhum. Depois de um tempo, você tendo vivido o EJC, você se encontra com o Cristo e aquilo passa a fazer sentido. Exato. A música foi logo de cara o caminho que você achou para se fazer presente ali o tempo inteiro? Eu acredito que a música... É porque, assim, as pessoas... por exemplo, a gente fez um SCC passado agora, Certo. e foram 50 casais. Certo. Uma Muito loucura grande. para se preparar, Muito a hora grande. de mantê-lo. Nossa, foi. Mas a gente, com o Frei dele, né? Esse SCC grande, e esse ano a gente vai fazer um SCC com 30 casais. E uma coisa convidada. Então, mais, uma coisa mais direcionada, o casal que precisa, ou aquele casal que o grupo precisa. Eu sempre tive aquela coisa de ser aquela pessoa que a igreja precisa na parte de música para fazer. E sempre achei muito interessante isso, sempre foi um grande prazer da minha parte. Então, eu meio que quando fiz o EJC, que eu fui tocado, meio que já sabia para onde é que eu ia. Tá entendendo? Já sabia que eu ia terminar e sempre servi na música com muito prazer, até porque eu acho que é acertado. No meu caso, eu não tive essa dificuldade de saber para onde é que eu vou, para que pastoral eu vou trabalhar, já, sabe, já estava lá, já meio que comecei, já era uma coisa óbvia. Já era o automático, né? Já estava no automático. E é o que eu gosto de fazer, é o meu dom. E aí eu tento devolver o meu dom da melhor maneira possível. Eu acho que a gente tem que... Uma coisa que me incomoda na música litúrgica, às vezes, é o oba-oba. A pessoa vai lá porque eu vou tocar, porque eu vou treinar meu instrumento, tudo. Eu acho que a gente tem que não só tocar, mas ser tocado. Sim. E quando a gente faz um louvor ou
toca uma missa, que a gente está nesse processo de... A gente também tem que levar em consideração que aquilo é uma responsabilidade como qualquer outra, como qualquer trabalho. Por isso que se diz, eu estou trabalhando pela igreja, sim, eu estou trabalhando. Então, também tem aquele desafio de você... pronto, o que acontece às vezes? Eu estou numa adoração. Nossa, tá ótimo, começa, tá todo mundo em oração, mas eu tenho que me concentrar, eu estou trabalhando para Deus. Então, eu não posso, por exemplo, às vezes a gente tem problema aqui, que tem problema, a gente tem adoração do cantor começar a rezar lá no meio da adoração, e a gente vai tocar o quê agora? Desconectou do serviço, né? Ô, amigo, eu, às vezes, quando eu vejo, está lá o cantor ajoelhado, rezando, e o amigo... E agora, o que queres? Tem que cantar. Olha, olha, vai cantar o quê? Vai cantar o quê, rapaz? Tá no meio da adoração, pelo amor de Deus. E também tem esse lado, né? Que a gente tem que ver. Mas a música sempre foi... Nossa, sempre foi meu dom, onde eu me sinto à vontade, onde eu consigo servir melhor. Possa ser que amanhã, quando eu estiver velho, não esteja conseguindo mais tocar, esteja sem respiração para cantar, eu arranjo outra maneira de servir. Mas eu acho que hoje é onde eu consigo dar o meu melhor. Sim, e onde eu consigo também ter um encontro mais profundo. A música, ela é um grande auxílio, né? Na oração, uma grande mensagem, às vezes, que a gente passa, que a gente contribui, que a gente ajuda a tocar as pessoas, né? Bom. É muito interessante. A música ela aparece em vários momentos, né? A gente vê de Davi que compõe, canta e dança, há uma aparição mariana que é, por exemplo, como Guadalupe, que você quando vê no manto de Guadalupe tem uma partitura, né, matematicamente apresentada ali. Inclusive, procure aí na rede social, se você procurar aqui no YouTube mesmo, você vai achar a melodia que está, né, no manto de Guadalupe. É belíssimo. Não conhece, não? Não conheço. Você bota no próprio YouTube assim, ó, melodia descoberta no manto de Guadalupe. É belíssimo. Então a música ela tá é uma melodia que pela posição das estrelas no manto, quando você vê matematicamente, tem uma partitura ali dentro. E isso é fantástico, é linda. A melodia é linda. Aquela linda. aparição de Maria, que o sol dançou. Fátima. Também teve algo musical. É em 13 de outubro. Teve 13 algo de musical outubro. também. Eu não sei se nessa tem. Nessa tem o movimento do sol que ela dá, inclusive, para os não crentes observarem. Isso. Tanto que tem até em relato de Sim, jornal sim. não católico. Mas o que eu ia dizer é, a música ela está inserida e ela nos coloca, né, dentro de um clima de oração. Sim. Tira a gente daquela aceleração, tudo isso de uma maneira muito, muito clara, né, como você mesmo está dizendo. Mas você também deu uma chave bem interessante. Não é a música pela música. Você usou até um termo que alguns membros de ministério falam, né? Para tocar tem que ser tocado. Isso é uma frase que a gente escuta muito. A gente escuta muito em alguns irmãos que prestam esse serviço. E as pessoas sentem isso. É interessante como as pessoas sentem isso. Eu não sei explicar como, mas as pessoas dizem, não, que você emociona com a música. Mas eu acho que você consegue emocionar com a música quando você está emocionado. Quando você coloca seu coração naquilo. Entendeu? É uma coisa que você, sinceramente, está passando o que você sente. A gente, claro que a gente tem algumas preocupações, como
em estar cantando afinado, então tá tocando a nota certa. Você tem uma série de coisas, porque eu acho que a gente tem que tentar fazer música com excelência. Uhum. Existem as questões técnicas que precisam Exato, ser a questão musical. Então, assim, dentro da sua limitação, sinceramente, o que que eu consigo fazer de melhor? Né? Dentro da minha realidade, eu jamais vou cantar uma coisa muito superior ao que eu consigo fazer. Mas eu estou dando o meu melhor. Será que aquela música não saiu tão boa porque eu não li antes, porque eu não estudei antes, porque eu não me preparei antes? Eu poderia ter feito melhor. E aí você tem essa preocupação. Uma pessoa que vai tocar uma cerimônia, uma pessoa que vai participar de uma missa, que realmente está indo para lá para servir, na minha concepção, claro, Uhum. para servir, ela tem essa preocupação da excelência. Porque eu não estou lá só para me divertir. Tem todo um contexto ali. Eu estou lá para louvar, eu estou lá para tentar tocar as pessoas, para tentar contribuir com a conversão das pessoas. Não é? E isso é uma preocupação que, ao meu entender, deve estar presente no músico cristão. Eu não estou indo lá só para ser tocado, nem para me exibir. Eu estou indo lá para tocar as pessoas, para servir. Então, com isso, eu vou me preocupar, vou estudar em casa, vou ter uma rotina, vou cuidar da minha saúde. Como se for cantor, ou se for porque eu preciso estar em condições de fazer um bom trabalho. Uhum. E às vezes, quando a gente fala trabalho, você acha que tem que ter, assim, não é para me interpretar mal. Eu estou falando trabalho não por uma questão de eu estar indo lá para fazer, mas sim porque eu estou servindo a Deus e preciso Sim. fazer aquilo com responsabilidade. Falo porque às vezes você encontra pessoas que hoje já é mais difícil. Vão para lá para tocar seu violãozinho, porque ajuda, como eu disse, é uma escola, é interessante para o músico, porque você precisa de um trabalho prático, de uma experiência prática, mas aquilo é uma oportunidade para você entrar em oração e para você fazer as pessoas entrarem em oração com você. Mas exige uma dedicação, um trabalho que a gente vai tentando e vai lutando no dia a dia para conseguir alcançar, né? E a pergunta que vem agora para fechar esse assunto da música. A tua relação com a música mudou à medida que a tua relação com Deus mudou? Deixa eu ver se eu explico para não parecer muito estranho. Talvez antes você buscasse algo com a música que você redimensionou. Talvez antes você usasse a música como ferramenta de algo que depois você redimensionou. A sua relação com Deus, você já está falando e testemunhando de como mudou os efeitos práticos, o teu compromisso. Mas e a tua relação com a música? Aprofundou? Afastou? Eu antes só tocava, mas agora eu toco e canto, eu toco mais de um instrumento. Eu agora componho porque eu sinto que vem no... tua relação com a música? Eu não cantava. Ok. Hoje eu diria que cantar é meu carro-chefe. Mas eu não cantava. Eu só tocava. A bem da verdade, eu não gosto de me cantar. Acho que uma parte dos músicos assim, eu não gosto de me cantar. Assim, eu não gosto de me cantar. Tudo. As pessoas gostam, graças a Deus. Mas eu geralmente, quando me ouço cantando, eu não gosto do que eu ouvi, não. Mas faço o meu melhor. Mas eu não cantava e eu comecei a cantar na igreja. Comecei a entrar em coral e pela igreja. Peguei meu primeiro professor de canto. Aí depois fui para o conservatório, tudo, porque eu queria cantar na missa. Entendeu? Eu queria cantar na missa. Não era meu foco. Eu fiz conservatório, fiquei teclado, entrei e saí teclado.
Depois que eu comecei a cantar, aí eu disse, não, tenho que cantar melhor, porque a música lírica, na verdade, eu acredito que nem foi o grande foco. Eu gosto de música lírica. Tanto que participei de 2 projetos de ópera. Mas a música lírica, eu acredito que não tenha sido o grande foco, não. Foi meio bagunçado na época. Mas eu acredito que era porque eu estava cantando e eu precisava cantar melhor. Então, eu comecei a tocar, aí como eu queria cantar, aí cantei umas vezes, não sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era, pô, não sei o que é, que não tá legal, ele fica legal, eu não fico, eu vou ter que buscar uma solução para servir melhor. Comecei a ter aulas de canto Entender para corrigir, né? e aí comecei a me dedicar mais e meio que isso provocou essa questão, essa inserção do canto dentro da minha vida, que até lá eu tocava violão e tocava teclado, mas não cantava. E aí depois eu fui pro conservatório e comecei a cantar de uma maneira que eu acho que é satisfatória, mas não a melhor possível, mas a maneira que eu consigo servir de uma maneira melhor. Mas aí aproveitar já um recorte aí. Você falou que começou aí, trilhou aí Sim, sim. um caminho musical, foi para conservatório e tudo. Fazendo um paralelo. Às vezes quando você tá num evento, numa festa, a turma vai lá e pede, ó, toca essa música pra mim. Alguém já chegou e pediu, ó, Guilherme, eu queria que tu cantasse aqui mais em canto gregoriano ou então em latim. Já chegou dessa coisa assim, Se tipo, pedir antes eu faço. ó, Se chegar na hora de dizer uma faz, Ave Maria em latim, eita, abrindo uma missa. a Ave Não. Maria já é de praxe, mas às vezes acontece e pronto, eu já fiz um casamento que a mulher queria todo latim. Olha, às vezes você vai fazer um casamento católico e é pior do que o popular. Nossa, eu lembro que uma vez eu fui fazer um casamento e a mulher, a noiva era de comunidade. E eu não conhecia nada daquilo ali. E não tinha nem gravação daquelas músicas da comunidade. E era toda. Por sinal, ficou muito bonito. Modéstia à parte, ficou muito bonito. Depois ela mandou repetir música dela de baixo. Nunca tinha acontecido isso, não. Mas foi um sofrimento. Mas se preparar, a gente faz. Pronto, a ópera que eu cantei foi em alemão. Passei 6 meses com a professora de canto em cima de mim, a professora de alemão em cima de mim, e fez. Acontece, sim. Se tiver tempo para trabalhar, a gente trabalha. Mas aí exige uma preparaçãozinha. A música pronto, eu tenho uma orquestra que eu trabalho, que ela, quando tem casamento católico, ela me chama direto. Já Guilherme, fazer. Porque é uma coisa que eu estou muito mais habituado a fazer. E eu acho legal como acontece muito agora, tem acontecido muito mais casamentos que a noiva pede um casamento todo com músicas católicas. Todo. Eu acho que o do final de semana agora que eu vou fazer vai ser assim. Oração de São Francisco, a música de Vida Reluz, de músicas católicas. Uma coisa que é mais litúrgica já é mais difícil, mas com músicas católicas tem acontecido mais. Muito mais satisfatório, assim, eu fico feliz que tenha acontecido isso, porque geralmente era uma coisa que fugia muito. Ia para a igreja e você ia cantar sertanejo. Então, Não condeno. Não condeno, mas era uma coisa que acontecia. Isso tem diminuído, Guilherme? Tem mesclado mais. Tem acontecido mais ter casamento mais católico. Amém. Como também a linha, pronto, que me trouxe eu dando continuidade quando eu fiquei em São Lucas, quando eu fiz o AJC, fiquei fazendo meu trabalho pastoral lá. Aí foi na época eu saí do quartel, continuei sempre andando por lá, fazendo os encontros de jovens, fiz vários, muitos.
E aí passei no concurso Petrolina, fui embora, passei 2 anos lá, passei 2 anos indo para a igreja de lá, que é lindíssima. Não sei se você teve a oportunidade já de ir. Teve. A catedral fica na praça. Nossa, Belíssima. nossa, uma belíssima, belíssima. É linda. Uma coisa que eu sinto falta de Petrolina da catedral. Mas passei 2 anos lá, e aí quando eu voltei, o grupo de canto que eu participava, ele não estava mais em São Lucas. Porque o que aconteceu? Dom Fernando viajou, não é porque ele ia ser arcebispo, para ele poder ser arcebispo. Ele teria que, que ter ido para outra paróquia, né? E aí ele foi, passou aquele período fora, depois retornou. E aí, quando ele retornou, ele reabriu a Igreja da Sé. Quando ele reabriu, começou a fazer, ele celebrar lá, ele queria um grupo, e aí ele trouxe o grupo, porque o grupo que eu participo, o Celebrai, ele foi criado por Dom Fernando, Uhum. lá em São Lucas. Porque o que acontecia antes, as missas eram pagas. A pessoa recebia para estar lá em São Lucas tocando a missa. Ele era muito bom. Um amigo, apareceu agora na pandemia, mas ele era um amigo, ele era uma pessoa, um músico muito bom, uma pessoa muito boa, era contratado para tocar em São Lucas. Era uma realidade, não podendo não, era uma realidade. Eu vi, você é chamado para fazer missa. Então, mas aí a paróquia passou a não poder mais estar pagando o músico. E aí criou um grupo, velhinhas, foi muito legal. E aí o grupo maturou, né? Criou uma maturidade, foi melhorando, algumas pessoas se interessaram, começaram a estudar um canto. E uma amiga mesmo entrou no conservatório, eu ia no conservatório para aprender a cantar, teve interesse de fazer um trabalho melhor, né? Aham. Servir melhor. Preparação, né? Exato. E aí, quando eu vi, a gente tinha aquele grupo que estava lá. Quando eu viajei, e nesse meio dos 2 anos, Dom Fernando tirou o grupo de lá e levou para a Sé. Eu canto. E aí, de lá, quando mudou, que eu estava para voltar, já ligaram, eu estava em Petrolina, já ligaram para mim e disseram, olha, você não vai voltar para São Lucas não, né? Vai voltar para a Sé, né? Com a gente. Eu disse, não, eu vou voltar, o grupo está aí, então eu vou. E aí eu fui para a Sé, e a Sé, o trabalho da gente é muito com música litúrgica. Porque assim, veja, existe a música religiosa e existe a música litúrgica. A música litúrgica ela vai se adequar a um roteiro, É um a um espírito. rito. Sim. Então ela tem um formato, ela tem regras. E aí eu passei muito tempo só na música litúrgica, né? E agora e continuo lá. E acho muito legal. Acho que não vou dizer que é o correto se fazer, não vou, que eu acho que existe um outro lado também. Mas me adaptava bem, estudei na área litúrgica, boa parte das músicas até agora eu sabia tudinho. E aí, o que aconteceu? Lá na paróquia de São Lucas, chegou o Frei Denis, e Frei Denis ele tem um impacto muito forte na paróquia. E aí, ele tem um ponto, ele tem uma pegada, ele não faz uma missa, não sei se a gente guardaria uma missa carismática, eu não diria isso não, mas ele preza muito pela oração e tem essa pegada, ele valoriza muito a música dentro da cerimônia. Entendi. Então, e ele consegue levar as pessoas com ele. Entendi. E o que aconteceu? A minha esposa foi para a missa e aí se apaixonou pela homilia, se apaixonou pela celebração. E aí ela começou a ir para lá e meio que quando leva sua mulher, você termina indo.
Obediência, né? Obediência. E quando eu cheguei lá para ver a missa, a paróquia estava transformando, né? Ele conseguiu uma doação de sonorização que foi enorme, tipo, 50 reais, uma coisa assim, um valor grande. E ele faz isso nas paróquias, ele vê essa valorização da música litúrgica dentro. Mas ele tem uma pegada mais que ele prefere que as pessoas cantem e tenham uma participação. Ele vê aquilo. E às vezes na música litúrgica só quem canta é o outro. Entendeu? Entendi. E aí, como é que você pode... E eu vi, poxa, tem esse lado que é bom você estar ajudando a tocar as pessoas. Uhum. Então, eu fico, pronto, então eu vou seguir assim, eu vou ficar nas duas. Porque eu faço o trabalho da música litúrgica, que os grupos, que ajudam os grupos, que é a missa da rádio e tal, então, às vezes, se tem como referência. E vou ficar lá porque eu gosto dessa pegada dele. Uhum. E aí agora eu estou me desdobrando entre duas paróquias. Mas estou muito feliz. Depois eu vou fazer uma, porque eu não tinha como eu não lembrar Venha-se embora. Você vê que Guilherme ele tem uma preparação. A gente perguntou assim, pediu uma música em latim. Ele disse: não, pô, a gente, com antecedência, a gente tem a preparação. Estuda. Passou 6 meses aí para fazer uma em alemão. Eu lembrei de uma missa que eu fui, um dia desse aqui, bicho. O cara meteu um português de Portugal para fazer a leitura, meu amigo. O cara é daqui de peixinho, mano. Quando eu tava na cabeça que eu levantei, eu disse: é uma entrevista de Cristiano Ronaldo. Meu amigo. Quando eu olhei o cidadão, o cara daqui de peixinho falando português de Portugal. Eu disse: rapaz, acho que é meio desnecessário isso aí, mas tudo bem, né? O pessoal tava gostando. Deve ser mais simples. Eu, Tu já viu? veja, eu vou mudar vou mudar o rumo da prosa da gente. Você me deu uma deixa agora e eu vou pegar. Você falou, a minha esposa foi, eu vou junto. Agora a gente vai falar de família. É isso aí. Mas antes de falar da sua esposa, tem gente da família dele que já passou por aqui. Já. Ele tem gente que já passou por aqui. Quando a gente começou lá atrás falando de ECC dos pais e EJC, eu ia buscar isso e eu não vou perder não, eu vou buscar agora. Quem aceitou primeiro o ECC dos pais como porta de entrada? Você que precisou ficar lesionado para ir para o EJC ou a sua irmã que já esteve aqui conosco? Rapaz, eu acho que eu fui primeiro. Foi primeiro. Eu acho que eu fui primeiro, porque eu fiz o ECC primeiro. Se você, o EJC, se você estiver assistindo, viu, Fabiana? Salve Maria, que bom. Certo. A gente lembra com muita alegria a conversa que a gente teve por aqui. A gente fica feliz do seu caminho. teve uma influência. Eu não posso dizer que a questão Fabiana foi no JC logo de cara, se já havia, mas o JC foi... Tanto que eu, ela e Barteira fizemos. Barteira é outra irmã. É a terceira. É a nossa quarta, na verdade. Nossa quarta. E eu, ela, Barteira fizemos. E a gente migrou também para o SCC. O SCC eu admito que eu esperei um pouco mais para poder ir. Porque, na verdade, o SCC eu já acompanhava papai, sabia que tinha uma cozinha, já sabia meio que pela estrutura, até porque quando você vem trabalhar no JC, você meio que tem a noção da estrutura do encontro em si. Não da mensagem que é passada, que é o essencial. Mas da estrutura de como funciona o encontro, como as coisas estão acontecendo, você meio que já sabe, porque eu fui dirigente do núcleo do EJC, então eu tive experiência. Então, quando você aceitou o EJC primeiro, você fez parte da missão de puxar a Fabiana. Foi isso? Rapaz, ela já estava ali no meio mesmo. Já estava no bolo, já ia no bolo. Para mim que foi mais impactante, eu acho. Eu não sei se para ela também, mas para mim foi bastante impactante.
Eu queria entender se isso foi junto. Porque você A gente falou, fez, eu fiz um ano, fiz o segundo JC, Ouro Preto. E ela fez o terceiro. pronto. Porque ele falou, eu era muito caseiro. Uhum. Não precisei mudar tanto a minha rotina, porque eu já não era muito de estar ali da porta para fora. Não. E ao mesmo tempo você tinha dentro de casa uma pessoa que teoricamente estava fazendo uma escolha de caminho um pouco semelhante. Então, Sim, a minha pergunta vai para. Teve, porque a gente está falando de jovens, adolescentes. E jovens e adolescentes, normalmente os irmãos, em quando não várias estão querendo se situações, matar. quando não estão querendo se matar, são muito chegados. Sim. A gente teve até a oportunidade de ter aqui dois irmãos, Douglas e Denilson. Os gêmeos. Os gêmeos que não são Que não gêmeos. são gêmeos. Um cheiro fiotes. Mas assim, é muito bonito quando a gente vê os jovens irmãos que vivem na paróquia, irmão no sentido de sangue mesmo. E aí era nisso que eu queria chegar. Vocês foram parceiros de caminhar junto, ou ela vai e você vai também, mas não são os dois juntos? Como é que é essa relação de vocês? A gente meio que tem. Hoje a gente tem em comum o USC e as equipes de Nossa Senhora. Antes a gente não tinha. Eu fiz o EJC primeiro, mas eu acho que mais o USC eu acho que eu fiz por último. Entendi. Né? Mas a gente sempre teve ali no meio, né? Participando da mesma paróquia. A gente, depois do ECC e no EJC, a gente caminhou junto. E no ECC, eu fui o último a fazer o ECC. Mas a gente sempre teve ali, sabe, sempre teve em contato um com o outro, mesmo não trabalhando, às vezes, na mesma pastoral. Mas a gente sempre teve ligado, né? E o segundo passo da etapa familiar, agora sim. Você falou que a esposa vai e você vai. A esposa já era católica, Sim. Guilherme precisou trabalhar na conversão da esposa. Conte agora Não, minha esposa, como é que ela entra no caminho do Guilherme católico? Minha esposa já era católica e a gente se conheceu no JC. Ah, tá. Tá? Na verdade, a minha esposa é irmã do meu cunhado. O que aconteceu? André, você só casa com Fabiano. Não, foi de Bruno, de Bartira. Ah, tá. O que aconteceu? Eu fiz o JC e trabalhei no encontro dela. E aí, a gente... Bartira começou a namorar com o Bruno, que é o irmão dela. Eu não sabia que era o irmão dela. Descobri depois. E aí ela fez a JC e a gente depois começou a namorar. E aí depois, eu acho que Bruno e Bartira casaram primeiro, noivaram primeiro. Aí a gente noivou depois. Aí Bartira e Bruno casaram primeiro e a gente casou depois. Vocês foram seguindo A gente foi seguindo. Então, assim, meio que... o roteiro. Que a gente fez uma troca de irmãos aí. E aí, o ECC a gente relutou um pouquinho para fazer, porque a gente estava muito cheio, e como é que a gente vai computar o ECC no meio disso? Né? As atividades de igreja, os trabalhos, porque assim, eu trabalho durante o dia e faço música à noite. E aí, como é que a gente vai colocar isso no meio? Então isso fez com que a gente relutasse, mas sempre me fez falta ter um trabalho, uma pastoral em comum com minha esposa. Eu não tinha. Né? A gente, ela ia para a igreja, muitas vezes a gente nem ia junto. Porque eu trabalhava na Sé, eu fazia na Sé, ia para a Sé, e às vezes ela ia para São Lucas, ou não ia, ou ia para outro canto. Então, Cada um no seu serviço, né? Então, e ela não estava nem no serviço. Mas a rotina celebrativa. E né? aí a gente não tinha nenhuma atividade juntos. E aí o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer a CC para a gente tentar resolver isso, a gente ter um trabalho. E a gente fez o ECC, depois de fazer o ECC, a gente começou a ir para... Mas o ECC, como eu estava já falando, é um direcionamento para as pastorais. A gente tem um pós-encontro, tem as reuniões depois de ciclo,
Mas o ECC, o foco principal é trazer o casal para as pastorais, né? Que pastoral, porque de música ela não. E aí, a gente encontrou a equipe de Nossa Senhora, e as equipes de Nossa Senhora, elas trazem um trabalho para o casal que eu acredito que seja mais profundo, né? A preparação, o, 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 o bem segue que a gente vai fazendo, ele traz muitas questões que a gente, como casal, a gente discute, que a gente precisa, são importantes para serem trazidas. E isso foi, por exemplo, a gente não tinha um hábito de ter uma oração em casal, então a gente conseguiu essa solução de rezar no carro. Eu aproveito meus 30 minutos de trajeto para o trabalho todo dia, a gente faz nossas orações nesse dia. Às vezes a gente capenga, faz menor, faz maior. A gente, eu adoro o texto da misericórdia. Ele é rápido. Quando a gente faz o texto da misericórdia, faz as orações, eu rezei o texto, porque a gente faz dentro daquele período, a gente consegue ter uma oração, uma oração em comum, e isso é tão essencial. E isso trouxe, assim, minha filha, ela também gosta da pregação do Frei Denis. Ela não estava tanto indo para a igreja, eu levava ela para a sé, mas as minhas duas mulheres, elas se afeiçoaram pelo formato de São Lucas. Inclusive, ela diz, olha, se ele sair de lá, a gente vai junto, viu? Você tá, Calma. não, eu não gosto de discutir porque, sabe... Porque perde, né? A gente tá acostumado, né? Quer arengar com ninguém. E sabe que o homem é a cabeça, E a mulher é o quando- pescoço. Exatamente. Exatamente. Gostei dessa, viu? Não é o pescoço. Bota a cabeça pro lado que quer. E aí, minha filha naturalmente pediu para ser coroinha da Padre. Que foi uma coisa que a gente não falou, não incentivou, é o natural dela. Uhum. Eu sempre tive o que eu acho interessante do EJC, do ECC e da igreja, assim, que eu sempre acreditei. Eu acho que as coisas acontecem. Eu não me importo por que a pessoa vai para a igreja. Vai para a igreja porque quer namorar com menina, vai para a igreja porque é divertido ir para o PCC, para o JC, vai para a igreja, eu quero que ele vá. Porque quando a pessoa vai, usando um termo bem popular, a mágica acontece. É mais fácil ser tocado estando por lá, né? Nossa, a mágica acontece. Aconteceu comigo com a JC. Na verdade, eu fui por falta de opção. Mas Falta de desculpa. mas eu acho que quando você vai para a igreja, independente do que aconteceu, bem que tenha sido porque a menininha que você quer tá lá, que você quer ir para tocar lá, Jesus faz a parte dele. Sabe? Deus, ele intercede e a coisa acontece. Amém. Eu acredito nisso. Amém. Sempre acreditei nisso. Amém. E já vi isso muito acontecer. Vamos lá. Você fala. É muito legal porque a conversa com o Guilherme vai fluindo, vai seguindo, né? E veja, algumas coisas a gente vai pensando. Você fala da espontaneidade como vão acontecendo as coisas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você falava minutos atrás da necessidade de ter uma rotina de preparação. Sim. A sua relação com a música ela não é tão espontânea. Minha pergunta, Guilherme está preparando mais jovens para serem bons músicos na igreja? Os jovens estão procurando ou aprendi 3 acordes e está tudo certo, Eu vamos nunca para fui frente? professor, não. Sabe? Mas eu gosto de compartilhar o que me foi ensinado. Que a gente está aqui para isso, né? Lógico. A gente está aqui para isso, para compartilhar. Então, tem certas coisas, porque às vezes é delicado.
é você ver uma coisa e dizer, ó, tá bom, não, sabe? Você tem que ter muito tato também para não chatear, não ferir a pessoa. Uhum. Existem coisas que têm que ser ditas, obviamente. É por isso que, por exemplo, eu estava lá, você faz uma pré-seleção. É feita uma pré-seleção quando chega um novo músico. Não é que seja uma pré-seleção. Ele passa pelo dirigente do grupo e vê se dá naquele momento para a pessoa. Porque às vezes a gente acha que é cantor, entendeu? E não está tão certo em relação a Às isso. vezes acham que algumas horas de banheiro, alguns minutos de banheiro é suficiente. Exato. Até hoje. Às vezes a pessoa tá cantando em casa, aí o marido ou a esposa fala, pai, tu canta tão bem, vai cantar na igreja. Né? O padre não tem coragem de mandar embora e fica lá, o povo achando que sabe cantar. Então, eu acho que o povo merece coisa melhor. E aí passa por isso. E eu fujo disso, fujo da cruz, disso, como o diabo foge da cruz. Fujo Entendi. da. Mas se me pedir para ajudar, eu não tenho problema Entendi. de passar. Mas às vezes as pessoas não querem isso. Teve uma pessoa que eu estava com essa pessoa e eu disse, olha, e tem uma voz muito bonita, mas precisa de um trabalho. A pessoa, não, eu estou bem, não tenho tempo para isso não, e quer não. Mas rapaz, eu vou te dar os toques de graça. Vou te dar aula de graça. Não, mas eu não tenho tempo para isso não. É isso que eu sempre tentei fugir. Você está entendendo? Eu acho que se você tem um dom, você tem que dar um jeito de desenvolver esse dom. Se Deus lhe agraciou com um dom, você tem que tentar melhorá-lo. Talvez, Você né? tem que melhorar o seu talento. Música, isso para mim é bem claro. É bem claro. Você tem que tentar melhorar dentro das suas limitações. Sinceramente, por que eu não estou melhor? Não estou melhor porque eu deixei para lá ou porque eu não consigo? Se a sua resposta é porque hoje, dentro da minha realidade, eu não consigo dar mais do que eu estou dando, estudar mais do que eu estou estudando, olhar mais do que eu estou estudando, aí tudo bem. Tanto, se não, aí você tem que repensar nas coisas. Em como? Porque o músico, e a gente termina falando sempre essa técnica, ele tem uma responsabilidade dentro da cerimônia Uhum. de servir que ele pode prejudicar a oração da pessoa, pode prejudicar quem chega, pode prejudicar buscando aquele momento e chega lá tá um desmantelo, sabe? E tem essa preocupação com isso. Agora, em relação a uma pena que, assim, não acho uma pena. Eu e minha esposa, a gente é bem diferente um do outro. Eu acho que ela é pequenininha, temperamental, eu sou mais. Apesar de que às vezes eu tenho ficado impaciente, às vezes eu tô ficando velho. E aí, Que injustiça. que injustiça, sabe? Rapaz, eu acho isso tão, nossa senhora, tão injustificado, mas tudo bem. E aí, mas a gente é bem diferente. Se respeita, mas somos bem diferentes. E ela consegue servir de uma forma que eu não consigo, entendeu? Dentro. E é ótimo porque a gente consegue trabalhar isso. É melhor para lidar com as pessoas. Eu sou um pouco mais introvertido. Entendi. E aí a gente meio que fica sempre servindo de maneira diferente, se complementando. Faz parte, faz parte. Faz parte. Isso é uma história sua que pode se repetir para tantos outros, Isso. né? Nossa. Isso é bem interessante.
Por falar em história que se repete, lá vai a gente repetir de novo. Rapaz, eu já estou. Lá vai a gente de novo repetir a sequência dos lembretes. Vamos lá, Lembretes. você já se inscreveu. Tem um botãozinho vermelho aí, ó, inscrever. Deixa eu ver isso, Vá, né? É isso aperta. aí. Apertou, Isso. pronto, apertou. Beleza. Você apertou, o sininho já está ativo. Não mexa não. Descansa o dedo agora, É. ok? Aí tem uns pontinhos do lado, tem que compartilhar. Pronto. Aí, o que é que você faz? Enquanto você está procurando aquela setinha lá de compartilhar, você já vai passar num desenho que é mais ou menos assim. Ó. O famoso joinha. Assim, né? É assim na tua cara, assim. É o like. O like, É isso que aí. normalmente eu fazia assim, É. Guilherme. Aí a mão fica bem na minha frente, entendeu? Aí ele ficou reclamando, aí eu tô fazendo assim, porque a mão vai pra frente. É, eu acho que ele ele tá fazendo roda de Libras. Então, você já se inscreveu, deixou a notificação ativa, clicou no like, compartilhou, tá na hora de fazer o comentário. Isso aí. Bota um comentário, deixe uma sugestão de alguém que você quer que a gente convide. Já teve alguns convidados nossos que Isso. vieram de indicações de vocês. Dei trabalho ao algoritmo, né? Aquele carinha que foi trabalhando por trás dos É. computadores. É O o algoritmo. algoritmo é aquele anão que fica dentro, É, quase um lumpa-lumpa, né? lumpa. Rapaz, tem que ter muita referência. Muita Umpa, gente. lumpa. Lumpa-lumpa. Ou tem que ser alguém 40 mais. É, 40 mais. Eu não sei, me disseram. Deixa pra lá. É, me disseram Então, que era isso. você já fez. 40 mais. Tem que ser 40. Para conhecer um palumpa, são os 40 mais. 40 mais. A primeira versão, viu? É o menino laranja, cabelo verde, né? Esse de hoje. Não. Meu Deus. Então vai lá. Se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou. Você acabou de ajudar a gente. Isso aí. E a gente, com a graça de Deus, com esse vídeo no ar, antes do próximo, a gente vai ter chegado nos 1000 inscritos. Certo? Meta, vamos, deu até Sim, com vontade. certeza. É meta. Meta vai dar É certo. Vai dar certo. A gente não vai ter live, a gente vai dar um jeito numa live. Se ele não puder vir de novo, a gente vai ter uma gravação para a gente ouvir ele cantando, que agora o estudo da gente é pequenininho. É, Mas um dia a gente vai ter uma Ave Maria cantada em latim. latim. Você latim. É, Viu? A gente pede a Dom Paulo é. a permissão para ele deixar você É. gravar para a gente uma Ave Maria em latim. Em E a latim, gente bota é. aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente se diverte. Mas nesse momento é de fato a gente agradecendo já, porque a gente sabe que você vai ajudar a gente. A gente vai chegar nos próximos dias aí nos 1000 inscritos. Se Deus me permitir. A É promessa isso. está de pé. A gente vai vir aqui fazer uma live. A primeira live vai ser para a gente rezar um texto com vocês. Isso A aí. gente prometeu, a gente vai cumprir. Aí. Beleza? Maravilhoso. Bom, Rapaz, deu até vontade de comer chocolate. Falou lumpa-lumpa. Nossa. barra de chocolate de Um Willy Willy Wonka. Willy Wonka agora ia ser formidável, né? Ia ser Mudou tudo. sensacional. Mudou tudo agora aqui. Vamos retomar que o chocolate, quem está É. comendo é a filha dele, que é, É. coroinha. É isso. Coroinha, a gente volta para celebração. Muito feliz. Guilherme, você estava contando para a gente, e ao longo, assim, com a naturalidade, né, de um bate-papo sem roteiro, você falou de várias idas e vindas, da importância do EJC, do SC, né, do quanto a música fez parte de todo esse caminho. Mas algumas coisas, elas acabam se repetindo na vida da gente. Sim. Né? E muda a paróquia, muda os nomes, mas algumas situações elas se Mas repetem. permanece. Né? Elas se repetem. E você falou muito de que no começo era Padre Fernando, que depois foi Dom Fernando, que Fernando. agora já está recolhido. Né? Hoje você, depois de ter passado por outros padres, Padre Fabiano, Padre Marcos, enfim, Frei Paulinho, teve muita gente passando na sua paróquia, né? E hoje você está com o Frei Denis. E uma pergunta que eu acho interessante de fazer e que me ocorreu agora. Os padres vão mudando. O teu serviço, e eu estou perguntando especificamente para você, Guilherme, não o que você diz que é o certo ou errado ou a regra, mas na sua vida, a adaptação a essas mudanças de padre. A música te ajudou a se manter firme naquele canto? Você precisou mudar o seu serviço na música? Como é que era para Guilherme ter que se reinventar dentro das mudanças que a comunidade onde Guilherme vive passaram? Eu acho que é um processo de aprendizagem. Por exemplo,
Quando eu tocava em São Lucas, no começo, a gente pegava aquele livrinho Louvemos, dali a gente tirava da melhor forma possível, que tivesse adequado, e existia preocupação, mas a gente tirava dali, e aí a gente trabalhava na missa. Aham. Depois, quando eu voltei a gente foi para Sé, e a missa ia ser transmitida pela rádio. Então a gente disse, não, a gente precisa fazer uma coisa melhor. E aí a gente começou a adquirir o inário litúrgico, que vem com as partituras, e a gente começou a ver, e a gente estudou para ver por que se cantava daquela forma, e aí a gente fez isso, e isso sempre foi muito assim, apoiado por Dom Fernando. Que se fizesse uma música litúrgica, tá? Que era a Catedral da Sé, e a Igreja da Sé, e a gente ia ser transmitida, então, se vai ser transmitida, vamos transmitir de uma maneira que fique o mais correto possível. Mas eu tenho uma quedinha pela música, porque eu acho que a música, dentro de uma celebração, a gente tem que, a comunidade tem que participar. Então, eu não acho que dentro de uma celebração se pode cantar qualquer coisa, porque é Uhum. bonitinho, Sim. né? Se eu quero cantar todo tipo de música, eu vou pôr um louvor. Desculpe, faz sentido. Faz sentido, Mas a lógico. gente consegue um meio termo, certo? Músicas que sejam corretas para aquele momento, mas que a comunidade cante. E isso eu encontrei de novo em São Lucas. Entende? Então, eu hoje, pronto, teve final de semana que eu cantei 3 missas, só de manhã. 7h30 em São Lucas, corri para a Sé, a missa, quando deu 10 horas, 10h30 terminou a missa, eu desço para São Lucas e faço a missa de São Lucas de novo, porque faltou, tá aonde? Ligava para mim e dizia, tá da onde? Eu disse, eu tô na Sé. Não, volte. Volte que não tem ninguém aqui, não é assim, mas pediu, algumas vezes eu fiz. Mas eu consegui esses dois lados. A missa pronto, às vezes na Sé se colocava, se segue muito a questão litúrgica e de músicas, e a gente vai pela partitura, vai lendo e vai fazendo. Mas o que fica adequado para aquele Para o período, espírito daquela liturgia. para Né? aquela liturgia, entendeu? E aí a gente, isso é uma prioridade. Não que não seja, as pessoas participarem não seja também uma prioridade, mas é respeitado muito isso. Lá. Em São Lucas, eu noto, O espírito do rito, né? eu noto que existe uma preocupação, sim, claro, para que seja colocada a música correta para o momento, mas também que a comunidade participe. Porque a Sé, ela não tem uma pegada de paróquia, Sim. entende? Eu acho que o termo seria isso. Entendi. Ela não tem tanto uma pegada de paróquia, não. E eu estava sentindo falta dessa questão de estar numa paróquia. Talvez, De sair da missa e conversar com gente conhecida, tal. Nossa, eu não tinha isso. talvez pela própria questão geográfica da sede ser um local mais turístico, Não exato. não é isso? Exato. As pessoas que iam para a missa numa semana, na outra não estava ninguém lá. Ela tinha ido para outro canto por causa do aspecto mesmo do lado da Sé. E então eu fiquei assim sem ter aquele clima de paróquia durante alguns anos. E aí aproveitei que a mulher foi para lá, né? Se apagou, e o homem estava
estava valorizando muito essa questão da música. Eu disse, não, e terminei meio que me afeiçoando muito pela homilia dele, pelo trabalho dele. É um celebrante que trabalha muito. Começa às 5 horas mandando comentário do Evangelho todo santo dia. E aí ele segue. É legal. Dar a mão e trabalhar junto é muito legal. Maravilhoso. Amém, que bom, que bom. Essa relação do pároco com a sua comunidade é algo muito E também importante, né? o benefício que ele trouxe para a comunidade. Assim, a comunidade está transformada. Assim, isso é muito gostoso de se ver. De ver as pessoas participando, respeitando. Entendi. Ele tem esse dom de trazer as pessoas para ele. Até sugiro um dia. Eu comprei deles para cá para fazer uma Já entrevista. fizemos uma primeira tentativa, a gente vai contar com o seu vale a apoio, pena, a gente vai vale a contar pena. com o seu apoio e quem sabe em breve Frei Denis acha um Trago tempinho ele na pra lá. agenda dele. É complicado, como eu disse, ele trabalha pra caramba. A agenda dele é puxada. Trago eles pra cá, vocês vão gostar. Mas a gente já tentou uma vez, vamos tentar novamente e de fato Vai tem dar todo o certo. interesse da gente ter Tá certo. a graça de tê-lo aqui conosco. E isso foi bom para mim, foi significativo, porque agora eu tô indo para lá, minha esposa vai comigo, minha filha tá de coroinha. Foi massa. O que você procurava. Nossa, foi né? bom demais isso aí. É bom demais trazer isso para a família. Graças Bom a Deus. demais, bom demais. O benefício que traz é fantástico da família, da pessoa. A gente tá Amém. junto. Às vezes, por exemplo, esses 30 minutos que eu vou para o trabalho, que eu disse que a gente está tirando agora para a oração, mas tinha dia que era o momento que eu tinha para conversar com minha esposa. Assim, tinha dia que era só aquele momento que a gente ia conversando durante o dia, quando voltava era correria. E você trazer Deus para dentro da sua família é tão essencial. Assim, é uma coisa que a gente sabe que a gente não está livre das coisas acontecerem com a gente. Mas a gente, é aquele negócio, né? Se você quer fazer uma dieta, não vá para a churrascaria. Sim, sim. Eu estou evitando a churrascaria, estou tentando trazer Deus para dentro da família da gente para ter uma chance da gente ter uma vida melhor e com mais significado. Entendi. É muito legal a gente poder conversar, né, desses pontos, né, que para algumas pessoas parece que são aspectos separados, mas que integram. Né? Sim, um todo. A música que me põe na paróquia e o estar na paróquia que traz a esposa e que vim com a esposa traz a filha, tudo vai juntando e integrando, né, os aspectos, né, da nossa vida familiar e paroquial. Como você disse, você traz a família para dentro daquilo ali, né, e tem todo esse ponto. Você falou de uma questão da família reunida, das relações, do tempo de conversar. E aí eu vou conduzir, né, quem já conhece a gente já entende que a gente tem umas perguntinhas. Não chore não, já tem gente ali dizendo, gente, calma. Já calma. O tempo do homem é importante. Mas veja, e eu quero abrir esse trecho que a gente chama normalmente de ritos finais, mas eles podem durar quanto tempo a gente precisar. Sim. Com uma pergunta. Você fala do aspecto familiar, você fala do aspecto paroquial, você fala do grupo da música, e tudo isso são relações com pessoas. Sim. Nós católicos temos inclusive relações com pessoas que estão mais vivas do que nós.
Porque, Nossa Senhora, aqui em Simbres, em Pernambuco, Aqui. ela, quando termina a vida na terra de uma pessoa, ela não se refere dizendo que morreu. Ela diz assim, despertar desta pessoa para a vida. Então, os que já estão na glória estão mais vivos do que nós. E a gente que é católico, a gente tem uns amigos que não estão mais caminhando por aqui, mas que deixaram um rastro para a gente, que são os santos. Talvez seja muito batido achar, Guilherme, porque é músico, é discípulo de Santa Cecília. Sim. Ok, mas isso nem sempre é verdade. Isso. Como é que é a relação do Guilherme com os santos? Tem alguma devoção? Ela é familiar, ela é própria, ela é de paróquia? E Como se é- não tiver, ok. E se não tiver também, era isso que eu ia dizer. Como é que Guilherme se relaciona com esta realidade dos santos na vida de Guilherme? Então, veja, eu nunca tive uma afinidade com um santo, não. Eu agora estou tentando me ter essa afinidade, me consagrei com Nossa Senhora. Amém. Senhora. E aí a gente tem feito diariamente as orações, tem estudado a questão do livro, né, O tratado, do né? tratado, e tem feito as orações, nossas orações diárias. Que na verdade você se consagra a Deus com a intercessão de Nossa Senhora. Sim. Diz que somos escravos da sabedoria encarnada pela mão de Maria. Então isso é que aconteceu comigo recentemente. Eu até brinco, falo o que eu estava falando antes, porque eu não sabia como seria a consagração. Interessante que todo mundo sabia. Quando você se consagrou, eu não sabia como é que era, menos eu que... E na verdade eu achava bonita a cadeia, a pulseirinha, né? O sinal visível. O sinal daquilo. visível, que você na verdade nem precisa, mas tá com ele. Eu disse, não, eu quero ter, na reunião, eu quero ter uma daquela para mim. Aí, na época, o meu orientador, uma senhora que estava parando na pilotagem, disse, sim, mas isso aí é uma cadeia, você sabe o que é isso? Eu disse, não, mas eu quero uma dessa para mim. Eu disse, olha, isso é consagração, você tem que fazer uma preparação. E quando é a preparação? Eu vou começar a preparação, disse, não, vamos fazer. Aí cheguei para minha esposa e vamos fazer a preparação. Aí ela fez também comigo, tá? Vamos fazer a preparação. É aquela coisa que eu disse a você, eu não quero saber por que você foi, eu quero que você vá. Depois a mágica acontece. E aí diz, não, aí minha esposa fez também a preparação, fez uma parte presencial, da parte online, porque enfim, o tempo da gente vai se virando, vai dando jeito. E aí, muito feliz, a gente terminei a preparação. A tua relação devocional hoje É com Nossa Senhora. é esse caminho da aproximação Com Nossa com Senhora. Nossa Senhora. E essa relação com Nossa Senhora, ok, você está falando que é sobre o método do tratado da verdadeira devoção à Santíssima sim. Virgem Maria, São Luís Maria Grião de Montfort, né? Inclusive a gente já fez algumas indicações aqui. O Brasil hoje é um dos países no mundo, se não o país, onde mais se divulga esta consagração. Não sabia disso. E isso é resultado muito do apostolado de algumas pessoas, como, por exemplo, o padre Paulo Ricardo. Ele é um dos grandes incentivadores dessa devoção no Brasil. Ele faz muito esse trabalho. Então, o padre Paulo Ricardo, os arautos do Evangelho. Então, o Brasil tem alguns apostolados que fazem uma divulgação muito maciça dessa devoção. Se você não conhece, veja, não precisa você se consagrar. Pega o tratado da verdadeira devoção. Vai ver. Né? O Papa Leão XIII, ele inclusive cita que aquele tratado é livre de erro. O Papa Leão XIII diz, acho que é Leão XIII, se não me falha a memória, mas tenho quase certeza que sim, ele diz que o Tratado de São Luís
é livre de erro. E ninguém contestou esta afirmação. Então, é uma afirmação da igreja de que esta doutrina não tem erro. Então, veja que beleza. Veja que beleza. Uma coisa que já vem, talvez, aí 8 séculos de inscrito. Né? Inscrito não, escrito. E não tem erro. Não se consegue achar um erro. Então, mesmo que você não tenha o desejo e o chamado no coração de viver a consagração, dê uma lida no tratado, você vai descobrir belezas da presença de Maria. Na verdade, quando você lê o tratado, você vai terminar querendo se consagrar. É isso que eu estou querendo É, fazer, né? Você, quando lê, você vai terminar entender. querendo. Mas, pegando o gancho da fala de Guilherme, de dizer assim, conheça essa devoção, ela é riquíssima, ela traz citação dos santos, ela traz doutrina da igreja, tradição, magistério, ela coloca a gente numa vida de oração e serviço, né? Numa luta constante contra o pecado. É belíssimo viver essa consagração. Contra nós mesmos. Na maioria das vezes. O inimigo nem tá tão longe assim, né? Não, a gente ajuda ele. O pior é que isso é verdade. Contribui. O problema, às vezes, da coisa da igreja é o fator humano. Isso. E aí a gente já, seguindo esses ritos finais, Guilherme, a gente sempre pede, né, e também se não tiver ok, que o nosso convidado ele consiga trazer para a gente alguma passagem que lhe salta aos olhos, que faz alguma diferença na sua vida. E que passagem seria essa nas Escrituras? E se não tiver, ok. Filho pródigo. Filho pródigo, ele me traz a questão da gente voltar para o Pai. Da gente estar numa vida errada e voltar para Ele. E também me alerta em relação à questão... eu sempre achei... Eu não sei se é a interpretação correta, mas a gente ter também a questão do perdão do Pai, dos nossos erros, porque a gente é tão indigno. Nós somos indignos eu sou indigno de estar lá cantando, de estar lá servindo. E pela graça do Pai, eu consigo estar lá. Mas pela graça dele, não pelo meu mérito. Amém. E aí, o pai que aceita a falha do filho. O pai que aceita nossas imperfeições. Que aceita o nosso pecado e nos perdoa por isso, quando nós nos arrependemos sinceramente. Amém. Porque não pode haver, na minha concepção, perdão onde não há arrependimento. A igreja ensina isso, né? Não pode haver perdão onde não há arrependimento. Então, a passagem do filho pródigo, ela sempre foi muito especial para mim. E também me traz uma preocupação, porque eu sempre achei que a passagem do filho pródigo tem a ver com a confissão, não é? Com a questão da gente, o Pai sempre aceitar a gente confessando nossos pecados, Ele nos perdoar. É interessante que ele nem dá atenção ao ouvir aquilo. Ele já vai abraçando, pedindo, devolvendo a dignidade com a túnica, o anel, a sandália, né? E meio que é isso. A gente fica nesse processo dentro da nossa dignidade, dentro da nossa falha, da nossa falta de fé, da nossa fé fraca, da nossa lógica lutando contra a nossa fé. E o Pai sempre nos perdoa. E eu ainda não vi ninguém ir para uma confissão e o padre dizer: olha, meu filho, tem jeito não, tá? Ou não. Ele sempre aceita a gente de volta. Ele está perdoado, pronto, sempre para nos perdoar,
nos trazer de volta para Ele. E, É bonito que a sua reflexão e a sua fala, em muitas escrituras, a gente vê o texto lá, a parábola do filho pródigo, como você mesmo se referiu. Mas, na realidade, a gente vê em algumas situações, alguns sacerdotes, e às vezes até em certas publicações mesmo da Sagrada Escritura, que diz a parábola do pai misericordioso. Não a parábola do filho pródigo, é o Sim. mesmo texto. Eu acho que é capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, né? Se me falha a memória, acho que é o 11. Lucas. Não, que é em Lucas Uhum. eu reconheço, mas eu não lembro se é no 11, se é no 15, enfim, é por ali. E às vezes está lá como título parábola do pai misericordioso, sim, eu vi já. não do filho pródigo. E é muito bonito, porque é isso que você está falando, é olhar pelo outro lado, né? E é uma preocupação que eu tenho. Tu imagina passar a vida cristã e ir para o inferno. Porque caiu em pecado mortal, o alerta que a gente tem que ter na nossa vida. Sim, sim. Porque a fuga do pecado de estimação, tem pecados que são de estimação, tá, gente? Tipo, por uma questão de temperamento, você cai. E aí você passa a vida todinha buscando um encontro com Deus e por causa de um momento você perder isso. Você tendo disponível o perdão do Pai. Deus nos livre disso. Deus livre disso. Então, a parábola do filho pródigo sempre foi muito especial para mim. Eu enxergo a questão da nossa imperfeição, uma grande necessidade da gente ter o perdão do Pai. E a partir do momento que a gente achar que não tem essa necessidade, você passou a ter. Né? Aí é que É aí que você tem, dentro da nossa imperfeição, dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa falta de fé, o Pai dentro do nosso, da nossa ofensa. O Pai sempre dá a oportunidade da gente voltar para Ele. Sempre dá a oportunidade de nos perdoar e dizer que a partir daquele momento a gente siga e não peque mais. E a gente precisa disso. Porque a vida é muito difícil e o Pai é que nos guia, que nos dá força, que nos orienta. E uma estratégia boa para amolecer o coração do pai é pedir para quem falar primeiro? A mãe. E É covardia, mas eu sou pequeno e fraco, eu tenho que me usar. mãe, veja só, papai, ele precisa acolher bem. Me ajuda aí, porque a situação tá complicada. Interessante, toda vez que eu lembro dessa passagem do livro do Filho Pródigo, eu lembro de uma coisa, acho que foi tu que trouxesse. E quando o pai diz, traga o anel, mas é o anel dele, Sim, traga a túnica dele, Tá ou seja, pronta ele já pra ele. estava esperando. que ele voltasse. O pai sempre espera que ele sempre fica nessa ansiedade, não vou dizer ansiedade, que o pai não é ansioso, mas assim, Expectativa. a palavra é a expectativa de que a gente reconheça e se arrependa Ele dos vai nossos voltar. pecados. Eu tenho que estar pronto Tá para aqui. quando ele voltar, mas ele vai Tá voltar. aqui, o material dele já tá aqui pronto para isso. E ainda faz uma ponte com lá o momento, os últimos momentos, os momentos finais de Jesus na cruz, que é aquela fala do bom ladrão, que ladrão não é bom, enfim. Que as pessoas colocam a passagem, a fala do bom ladrão, né? Que Jesus está crucificado e entre ele tem dois ladrões, o mau ladrão e o bom ladrão. E que Rapaz, aquele foi o ladrão mais abençoado de toda... e que Porque ele eu acho que expressamente, ou seja, está escrito ali, né? Basicamente, expressamente, Jesus fala, quando ele se posiciona e reconhece, fazendo essa ponte com o filho pródigo, ele reconhece que ele está errado, ele merece estar ali porque ele é o pecador, tanto que a gente repete isso toda a missa, né? Ainda hoje. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas se não a sua palavra, serei salvo. O bom ladrão pede ali, ó, eu tô aqui porque eu mereço, mas realmente, se possível, quando estiver lá junto do Pai, lembra de mim e expressamente passagem direta para o céu. e Jesus expressamente diz ainda hoje
Ainda hoje estarás comigo junto ao Pai. Quantos, né? Dimas, né? A tradição da igreja nos dá o nome desse ladrão, que é o Dimas. Uhum. O próprio Jairo, que é o centurião dessa Isso. fala que você falava, o funcionário do templo, né? Eu Uhum. não sou digno de quem fez mesmo. São inúmeras histórias de que o arrependimento, o reconhecimento da indignidade, como o Guilherme falava, Sim. abre a porta, né? Escancara aquele abraço de pai que quer a gente de volta, né? Sim. Então, pensar nesse texto como a parábola do Pai Misericordioso é de fato algo muito bonito, né? Apesar de ser muito duro quando a gente pensa em ser o irmão mais velho. Mas até onde a gente sabe se naquela situação a gente não estaria com a posição do irmão? Não é isso? É exatamente isso que eu estou dizendo. Será que eu já fui esse irmão mais velho? E isso é uma reflexão Não, necessária de ser provavelmente feita, né? todo mundo já foi. Vamos vencer isso. Como eu disse, eu digo, dentro da nossa imperfeição, a gente precisa do perdão do Pai. Amém. 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 Guilherme, meu irmão, feliz demais de ter Muito ter bom, podido foi estar meu. com você. Sensacional. Uma alegria a gente ter estado junto. Sim. Você vai fazer o encerramento do nosso episódio Isso. com a mensagem que você quiser deixar aqui nessa câmera, enquanto a gente se despede do pessoal. Tá pensando Para gerações atuais, para futuras gerações. A gente não sabe se a pessoa que precisa da sua mensagem vai assistir esse mês, esse ano ou daqui a 10 anos. Isso. O vídeo vai ficar no YouTube. Certo. Pense no que é que você quer dizer para essa pessoa enquanto a gente encerra por aqui. Meu brother, Mais mais um. uma pra conta, muito bom. Rogério, faltou você aqui, meu amigos. No próximo, Veja aí, pare Fez falta, de... fez falta. no próximo tem Rogério. A gente já está preparando outra voz para chegar por aqui também. Outra voz. Sem spoilers. Exatamente. Então, independente de quem de nós esteja aqui, seja Peu, Renê, Rogério ou qualquer o outro Rogério, né? Rogério, isso. O outro Rogério é outro. Mas Rogério. seja quem for, o importante é que aqui está um grupo de pessoas entregando aquilo que tem para dizer, Isso. entregando a Jesus pelas mãos de Maria, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, para que esses testemunhos simples da nossa vida simples alcance alguém que precisa de uma palavra simples para viver uma conversão simples. Perfeito. Talvez seja isso que a gente vem aqui fazer. Só E que Só Deus nos isso. abençoe. Que Maria Santíssima continue sendo Amém. a dona desse serviço e desse apostolado. Perfeito. E na próxima semana, com a graça de Deus e a proteção da Virgem Santíssima, a gente volta com outro episódio, com outro convidado. Mas para encerrar hoje, Guilherme, a câmera é sua. Trabalhem para Deus. Tragam as pessoas para a igreja. Lá o Espírito Santo ele intercede e vai fazer com que a gente cresça. Servindo ao Pai, ele nos protege no nosso dia a dia. E ele nos abençoa com uma vida digna, com uma vida feliz. Amém. Amém. Amém.